A sua rádio, onde você estiver, de volta com o Transa Louca aqui para todo o Brasil. A gente recebendo aqui o Padre Elvis, Padre Marcos, ele que tá lançando o CD, O Rei é, o Senhor é Rei. Elvis, que foi o mais gospel dos rock and rolls. Verdade. Vamos ouvir um trechinho da música aqui, ó. Qual é essa aí? Derrama o teu amor aqui. A tua voz, derrama teu espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar. Fechei o seu microfone. Fechei. Padre Marcos, Padre Elvis ao vivo com a gente aqui no Estraga Música. Ó, tem muita gente querendo falar. Vamos, 2 ouvintes rápidos, depois mensagem no WhatsApp, tá bom? A música de cor. Vai lá, de cor. Transa Louca, alô? Eu vou ouvir no meu. Oi, alô, boa tarde. Boa tarde, quem é? É o Luiz Morango. De onde, É. Luiz? Do Japão. Muito bom, ó. Padre Marcos na sua escuta. Pode falar com ele. Olá, Luiz. Oi, boa tarde, padre. No Japão, Oi, hein? tudo bem? Deus abençoe você, Luiz, viu? Obrigado, padre. Parabéns pelo belo trabalho que o senhor vem fazendo. Obrigado. Ah, obrigado. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta que é o seguinte, sabemos, né, que a Igreja Católica, ela é proprietária de várias emissoras de televisão, rádio, jornal, e investe também em vários prédios de luxo pelo mundo, como, por exemplo, Londres e Europa, Estados Unidos em geral, assim. E também, desde a construção do Vaticano, em Roma, até passando pela gigantesca Basílica de Aparecida em São Paulo, no Brasil, e outras mais igrejas, de onde vem todo esse recurso, esse dinheiro, para poder fazer todas essas aquisições e investimentos? Na verdade, assim, a igreja, o catolicismo, ele é milenar, tem mais de 2000 anos, né? Então, assim, houve épocas na história da igreja onde grandes proprietários, reis, duques, duquesas, eles fizeram doações de terras, doações de patrimônios para a igreja católica, né? Sobre uma lei onde a igreja usasse aquele espaço, aquele prédio para evangelização. Então, por exemplo, o Vaticano é uma doação, né, de muitas famílias de posse na Europa, onde a igreja atingiu o coração dessas famílias. Eles doaram sobre condição que ali seja um centro, um polo de evangelização para o mundo todo. Então, muitos patrimônios que a Igreja Católica ela adquiriu por doações de muitas famílias durante todo esse período. Olha que são 2000 anos. E veja bem, doações. Então, assim, na verdade, o catolicismo, ele também, pelo longo trajeto da história dele, ele também recebeu muitas dessas bênçãos que Deus permitiu que ele recebesse. Claro. Né? Então, é por isso que a igreja hoje administra, né, todos esses patrimônios, né? Outros são adquiridos também através de trabalhos, de congregações que fazem trabalhos maravilhosos espalhados no mundo inteiro, né? E continua recebendo através dos sócios, das pessoas que estão entendendo o trabalho da caridade, de hospitais. Por exemplo, a igreja, ela é detentora de muitos hospitais, então ela ajuda muito, né? Escolas. Então, esses recursos, eles servem para manter esses patrimônios que a igreja tem, tá, ok? Então não foi algo assim que a igreja comprou, né? E outra coisa, nem ela pode vender, porque é sob condição de evangelização, ou, por exemplo, seminários que eles foram doados para a igreja para formar futuros sacerdotes. Então a gente não pode fazer o que a gente quer com esses patrimônios, porque é sob condição. Aliás, já que o ouvinte citou aquela igreja maravilhosa, aquele monumento lá em Aparecida do Norte, muita gente, milhares de pessoas vão a Aparecida do Norte e tal, e muitas delas não sabem que um pouco antes de você chegar naquele templo maravilhoso, você tem uma igrejinha muito menor no caminho de ida, sim.
onde sai um barquinho que te leva ao verdadeiro canto do rio, onde foi achada a santa. A imagem de Nossa Senhora Aparecida. E ninguém sabe daquele passeio maravilhoso e daquela acho que aquela capelinha era original da época de pescador, não era? Sim, sim. Então você vai às vezes naquela estupenda que é maravilhosa, mas você tem também que perguntar lá como faz esse passeio, que é maravilhoso e também acho que dá uma energia louca, né, pai? Tem uma espiritualidade muito forte ali, porque ali aconteceu, né? Os 3 pescadores alcançaram muitas graças e tantas pessoas, através da fé, adquiriram muitos milagres. Então, o próprio povo foi se associando para construir uma basílica, que é a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Então, aí sim, nesse caso, ela foi construída pelo povo católico brasileiro, né? Que hoje é a maior basílica que homenageia a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. Boa, vamos pro nosso WhatsApp aqui, o DDD 11 991 216651. Lembrando a pergunta de hoje, qual o maior pecado você já cometeu? Boa tarde, galera da Transamérica. Eu sou a Glícia Ferreira de Osasco. Sou católica também, frequentante. E o maior pecado que eu já fiz era quando eu era criança. Eu sempre comia as coisas escondidas e colocava a culpa nos meus irmãos. Bom, é pra relevar esse pecado, padre? Claro que sim, porque na verdade você vê que ela tem o arrependimento. A primeira coisa no pecado, você tem que ter o arrependimento, olha. Ouça, fuzil, não vai no banheiro agora não, ouça o que você ele já tá falando. comeu alguma coisa escondida e pôs a culpa nos outros? É bem interessante. Não, porque botei a culpa nos outros, não. Mas já comi escondido. Mas peraí, a primeira coisa pra gente meio que se livrar desse pecado que a gente comete é o quê, padre? Repete pro fuzil ouvir. Primeiro, ter o arrependimento. Já tem o seu padre. Tem, né? Já tem. Segundo, é você fazer obras de amor também, ou seja, que compense. Todo sábado eu faço. Por exemplo, no caso dessa jovem, que ela dava culpa nos irmãos, né? Mas vamos dizer que depois, em outros momentos, ela segurou a barra dos irmãos. Já compensou. Não é verdade? Compensou. Então, aí ninguém vê os tombos, só as pingas que bebe, né, pai? Olha, eu queria saber, o Elvis na sua vida, o senhor deixou o topete por causa do Elvis ou foi uma coincidência? Não responda agora. Daqui a pouquinho. Transamérica. Transalouca 4.0. Padre Marcos ao vivo com a gente aqui. Ele que é mais conhecido como Padre Elvis, e o Gavião fez exatamente uma pergunta sobre isso, né, Gavi? O que surgiu primeiro? O topete, o amor, a costeleta, a gostar do trabalho do Elvis Presley, foi só uma coincidência? Como é que surgiu esse apelido do Padre Elvis? Em 1977, eu já tinha 8 anos de idade, foi quando anunciou a morte do Elvis. Dele. Aí, aqui no Brasil e na mídia, começou a aparecer muito filmes e shows do Elvis. Eu fiquei muito impressionado com o dom que Deus deu pra ele como artista, né? Então eu curti muito a voz, Elvis, o jeito dele. O meu cabelo é cheio, né? Então não precisa fazer muito esforço quando você corta pra parecer um topete. O meu também é cheio de espaço vazio. Agora, é claro, eu gosto de uma costeleta, até pra homenagear um pouco o Elvis Presley, mas eu não imito o Elvis em nada. Nada. Cantando, você vê na igreja e tal, quando ele tá fazendo a missa, ele não posta a voz, não faz. É só um semblante mesmo que lembra, né? O povo carinhosamente, até porque sabe que eu curto o Elvis Presley. Por exemplo, na época que eu lecionava, era professor Elvis. Você ensinava o quê, padre? Geografia. Geografia. Que bom que o senhor veio pra mostrar pra gente, situar a gente melhor nesse mundo. Dá um norte pra gente. Dá um norte no programa. Bom, vamos lá, o WhatsApp, gente. Aliás, posso falar, o padre é muito sacana, né, velho? Que isso? Não. Olha a frase que você falou. Ele falou um negócio pra gente que ele falou que ele só vai. Como que foi no começo do programa? Ele só vem até quem muito precisa, até os coitadinhos, não é? Entendi a participação nesse programa, padre. WhatsApp, vai. Agora do Louca, que é o João Paulo São Bernardo. Caramba, esse padre aí canta pra. Olha, ele ia falar, esse padre canta pra caramba. Pra evangelização de todo o povo. Muito bem, ele canta muito bom. Ó, mais um. Oi, bom dia. Meu nome é Estela. Eu sou lá da paróquia do Padre Marcos. Estela. E realmente, o Padre Marcos é isso aí mesmo. Ele é essa pessoa assim, irreverente. É um padre que te prende. Eu não era uma pessoa, era católica, mas não era praticante. Estou lá na paróquia com ele já há 5 anos. O ano que vem eu vou fazer 6 anos, juntamente com ele, né? Porque ele também vai fazer 6 anos lá na paróquia Santíssima Trindade.
E realmente a espiritualidade dele é uma espiritualidade assim que só quem vai lá mesmo e assiste às missas é que sabe do que eu estou falando. As homilias dele não são aquelas homilias cansativas, tanto que em média uma missa dele demora quase 2 horas, principalmente a de quinta-feira. As outras é 1h30, mas ele, quando ele começa a falar, ele te prende no banco e você se encanta. Não é aquela homilia chata, é uma coisa muito boa. O Padre Marcos é uma bênção. E tamo junto, Padre. Tamo junto. Olha lá. Quem diria, hein? Um fiel falando pro padre. É nóis, mano. Tamo junto. O senhor usa corda pra prender os fiéis? Aliás, o endereço da paróquia, ô padre, e os dias que o senhor dá missa pra todo mundo ir conhecer, que eu tenho certeza que essa semana vai bombar, porque todo mundo, inclusive nós. Aqui de São Paulo, viu, esperando lá. Então fiquem aqui em São Paulo, capital. Fica no Butantã, na Avenida Marechal Fiuza de Castro, 861. Vai estar no nosso site, Marechal Fiuza de Castro. Gente, e o padre tem Instagram, caso você queira conhecê-lo melhor, conhecer a sua paróquia, Padre Marcos Oficial. Eu tenho diria uma pergunta. O George Clooney brasileiro. Eu posso fechar o bloco com uma pergunta de uma ouvinte aqui? Vai deixar no ar? Desculpa, eu vou deixar no ar. A ouvinte aqui, ela não coloca o nome, mas está vindo como GM. Ah, GM? Grande mulher. Grande mulher, GM, pergunta se o padre pode se relacionar com outras mulheres. Que isso? Gislaine Martins, eu não sei. Transamérica, o som do homem Challenger. A gente continua aqui com o Padre Elvis, o Padre Marcos, ao vivo com a gente. Ele que está lançando um CD muito legal, O Senhor é Rei, gravado ao vivo pela Universal aqui. Mais uma vez, você pode continuar mandando aqui suas mensagens também, tá, gente? Uma pergunta muito legal, Morango, antes de passar pra você. Primeiro que a gente deixou aquela pergunta no ar. Porque o Padre Marcos é um padre muito carismático, ele é muito bonito, ele parece o George Clooney. E não foge dos assuntos, porque tá muito bem preparado para responder-os, seja quais foram. Com certeza, mas o Rodrigo deixou uma pergunta sobre o assédio feminino, padre. Como é que você lida com isso? Acontece ainda nos dias de hoje? Nossa diretora. Acontece sim. Se eu falar que não, eu estaria mentindo também, né? Então, assim, acontece. Porém, você tem que saber se colocar. Por exemplo, as mulheres, quando vão até lá, eu percebo, às vezes, quando elas têm uma intenção diferente, que não é só pedir uma bênção pro padre, né? Só que, muitas vezes, elas sabem que no meu olhar, às vezes elas vêm para querer abraçar, eu aperto a mão, tudo bem? Deus abençoe você. Já coloca corta. Exatamente. Ela limite, né? Exato, já percebeu. Peraí, o padre, sei lá, eu achei ele bonito, achei ele interessante e tal, mas, poxa, ele se colocou no lugar dele, né? Ele coloca um limite, né, entre a relação aqui entre o fiel e ele. Então, é uma relação de carinho, de amor, de respeito e nada mais. E outra coisa, mulherada, vão com roupa adequada na igreja, porque eu já vi padre, a mulher de decote, o padre não queria nem chegar perto, falou, mas padre, eu tenho o direito divino. Não, o esquerdo também, mas guarda os peitos aí. Fazer piada. Agora aqui uma pergunta, Gavião, a Lara de Montes Claros, inclusive faz muito sentido para você também, Gavião. Padre, é errado beber? Porque não é. Ela quer beber vinho, quer beber cerveja. Coitada. Mas em que situação? Antes de ir pra igreja? Não sei. Não, antes de ir pra igreja não, né? Ela chegar lá bêbado. Tá louco? Tá louco? Não. Você pode beber, você pode consumir bebidas que contêm álcool, mas assim, de uma maneira moderada. Não pode ser dado ao álcool, né? Exatamente. Você não pode ficar dependente daquela bebida ou até da comida. Porque se você come demais também, você se tornou dependente. Dependente dela, né? Não, então como tudo, a mentira, moderado. quando você mente demais, se torna dependente da mentira. Tudo. E tudo mais, né? Agora a gente estava aqui com o Padre Marcos num assunto bastante interessante sobre a mudança do posicionamento da Igreja Católica em relação às pessoas divorciadas, né, padre? Sim. Fala sobre isso, por favor. Na verdade, não é que a igreja mudou, né? A igreja não mudou o pensamento que ela sempre teve. É que a igreja, ela entende... Não se abriu mais as pessoas divorciadas? A igreja hoje está falando mais às claras, pela necessidade do momento, né? O momento da história humana hoje, da sociedade, requer você falar hoje de uma maneira mais aberta e mais esclarecida, né? Então, por exemplo, antigamente quase não se tinha muito divórcios. E hoje é algo que se perdeu,
de tanto que se divorciam hoje. Então a igreja, ela sabe o porquê que as pessoas hoje não estão dando certo nos seus relacionamentos. E por quê? Porque muitas vezes, uma das coisas significa a pessoa está casando com a pessoa errada. Vai muito pela paixão, vai muito por um momento de carência, né? Às vezes não consegue discernir que às vezes aquela pessoa com quem ela está se relacionando, ela já traz traços que num futuro muito próximo vai desembocar numa estupidez de convivência. Viu? Por isso que eu nunca casei. Tá Exato. Então assim, a carência é perigosa, né? O momento porque todos nós somos pessoas que temos carências, temos necessidades, e às vezes a pessoa está passando por um momento, num período muito difícil, e ela precisa do quê? De um amigo, de uma amiga, não é? E às vezes aquela pessoa não tem nada a ver como família, como viver viver até com que a morte o separe. Às vezes é um momento que ela vai precisar daquele braço, só, não mais do que aquilo. Bem, muita gente se entrega pensando e fantasiando que ali vai sair a minha família, vai ser o pai, a mãe dos meus filhos, depois vê que não tem nada a ver. E como nós acompanhamos o povo de Deus, nós padres, bispos, sabemos e percebemos que isso é um fato, né? Então a igreja, o que ela faz? A igreja hoje, ela, através do tribunal eclesiástico, ela está dando uma direção para o povo, para procurar mais esse tribunal dentro da nossa igreja, junto com o bispo e o padre, para acompanhar esses casais de segunda união, por exemplo, para poder orientá-los bem, né? E dependendo do caso... Para não cair no mesmo erro de novo, né? Para não cair no mesmo erro de novo. E dependendo do caso que vai ser avaliado, vai ser estudado, ele pode conseguir um termo que a igreja cuidadosamente vai dar, chamado nulidade matrimonial. Ou seja, a igreja não tem o poder de anular um casamento. Mas a igreja, ela pode ter feito, através de uma análise, ela pode ter a consciência dada por Jesus Cristo para dizer aquele primeiro casamento não aconteceu perante a Deus por causa disso, por causa das evidências colhidas. Aí a pessoa vamos prestar atenção também, né, gente? Porque se cada vez que eu me apaixonasse eu tivesse casado, eu já tinha casado 869 vezes. É verdade. E vamos parar de brincar com a palavra vamos casar também. Isso daí parece que não, posso estar falando uma bobagem, mas eu acho que é sagrado, né? Claro que é. Por exemplo, as pessoas não sabem o significado do sacramento. O sacramento só tem na igreja católica. E o que é? Sacramento é o próprio Espírito de Deus, é o próprio Cristo que se faz no homem e na mulher. Por isso que eles se tornam um. Então, por exemplo, quando... Uma aliança dos dois. É uma aliança. Então, por exemplo, o sacramento é uma autoridade que Deus dá, não é uma bênção somente. É uma autoridade que Deus dá para o homem, né? Para salvaguardar, em nome de Jesus, a vida daquela esposa. Então, por exemplo, se ele soubesse que se ele impusesse as mãos, eu falo aqui com todo respeito, no corpo da sua esposa, e pronunciasse uma prece em nome de Jesus, ele levanta aquela mulher de uma doença que ela pode estar, de uma depressão que ela pode estar, não é? Ou seja, os filhos também, né? O pai e a mãe, né, através do matrimônio, do sacramental, ele tem essa autoridade dada por Deus aqui na terra, né, para poder abençoar ou não a pessoa que está do lado. Então, por que muitos casais, e aí é uma constatação e nunca um julgamento, por que eles se amavam de verdade, ficaram juntos, às vezes passaram por tantas coisas juntos, casou, vieram os filhos, depois se separaram. Por quê? Porque faltou uma coisa muito simples e poderosa, que é vivenciar o sacramento de Deus, ou seja, orarem juntos. Ou seja, eu consigo em nome de Jesus levantar, vou usar esse termo, um morto, através da oração. Os casais não rezam, aí vem as tribulações, eles não aguentam, a casa matrimonial racha, e aí acabou o matrimônio. E outra coisa, a pessoa pensa que se casar é fácil, casar leva a ter uma sogra, gente. Todo mundo que casa vai ter uma sogra. Mas o casamento vai ser eterno, já a sogra tem um dia que vai embora. E Pedro negou a Cristo 3 vezes, Jesus tinha curado a sogra de Pedro, vocês sabiam disso? O padre tem que voltar. Tem que voltar. Então, o mais breve possível. Vamos falar de novo do CD, ó. O Senhor é Rei, Padre Marcos, mais conhecido como Padre Elvis, certo? Todas as informações, onde é a paróquia também, tudo vai estar no nosso site,
que é o radiotransamerica.com.br/pop, certo, Moranguinho? E vamos marcar, semana que vem nós vamos lá, velho. E não deu tempo de falar do livro, mas o Padre Marcos também tem um livro que ele lançou esse ano, Posso Não dar uma Há dica? Mal Que Me Possa Vencer. Vamos marcar pra ele voltar pra falar do livro, já que ele Boa, foi ele volta a falar do livro. Gente, eu tô desconhecendo o fuzil. Pô, esse padre é demais, velho. Tá se fazendo de padre. santo na frente do padre. O senhor pode abençoar esse programa pra que nós decole? Pode passar no outro estúdio ali, que tem umas coisas ruins ali. Nós joga uma água benta ali. Aí eu vou ligar pra outra pessoa então, né? Quem a gente recebeu hoje aqui? Padre Marcos! Obrigado, viu, padre? Obrigado, Sua padre. bênção, padre. A bênção. Claro, para vocês e para todos os ouvintes, eu vou pedir a Deus, né, que me conferiu o ministério sacerdotal, que abençoe a vocês, a família que Deus confiou para cada um de vocês também. Cuide e dê o livramento para cada um contra os males, né? Mas eu quero dizer assim, continuem assim, sendo espontâneos, porque vocês são verdadeiros. E agrada muito a Deus quando nós somos verdadeiros e não hipócritas. Então eu peço muito a Deus que nesse momento, pela intercessão da Virgem Maria Aparecida, abençoe todos os ouvintes, aqueles que estão nos ouvindo, suas famílias e todos vocês aqui da Transamérica. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Padre Marcos, obrigado. Tchau, gente. Até amanhã.